A primeira lição que eu tenho que trazer sobre o rei Josias é que Josias ele viveu num reinado, na tribo de Judá, antes dele ser rei, né, numa sociedade onde todo mundo, inclusive os pais dele, os avós, as origens naturais dele, já era uma nação que nem celebrar a Páscoa direito celebrava. Era uma nação que vivia antes de Josias assumir o reinado dele, onde o povo tinha se esquecido de Deus, onde o povo não entendia o sentido de servir a Deus. E quem for ler esses capítulos 22 e 23 de Segundo Reis, vai ver que o povo de Israel estavam fazendo muita idolatria a outros deuses. A mente do povo estava fora dos caminhos do Senhor. Amém? Então Deus vai levantar uma criancinha de 8 anos. Deus vai permitir que os pais deles morram. Deus vai permitir que outros não usurpem o trono. E Deus vai controlar a história de tal maneira que uma criancinha de 8 anos sobe no trono. Né? Aquela criancinha, ela tinha tudo para fazer um reinado fora da vontade de Deus. Por quê? Porque a primeira lição é esta. Josias, ele não aceitou viver uma vida que muitos diziam que ele deveria viver. Um sentido, uma lição, um ensinamento que ele deveria viver. Uma doutrina que a maioria dizia que ele deveria viver. Não, nós estamos aqui com Jeová, com Deus, mas aqui nós temos também a adoração a Baal, nós aqui permitimos aqui a adoração a Semíramis, nós também permitimos aqui a adoração a outros deuses. E Josias, ele era uma criança quando ele assumiu. Ele tinha tudo para ser manipulado pela sociedade. Josias tinha tudo para ser enganado, né, por os falsos amigos, por os políticos, por os poderes econômicos, por os poderes religiosos, pelos sacerdotes, de tudo quanto era influência que chegava ali e dizia: olha, Josias, aí você está apoiando Baal e a gente lhe ajuda também, e você tem o nosso apoio. E Josias tinha tudo para se deixar ser enganado pela sociedade, por algum interesse outro, pelos interesses carnais, né? Mas Josias, quando ele assume com 8 anos, ele não tem ainda entendimento. Tudo parecia mostrar que ele era influenciado pelo mal, que ele iria ceder aos poderes, às influências malignas. Mas uma coisa nós temos que entender, irmãos, que Josias foi chamado como nós somos chamados, para nós não aceitarmos sermos contaminados por este mundo. Nós temos que ser como o rei Josias, que mesmo sendo novinho, e mesmo ouvindo tudo quanto era tipo de influência, ele não se deixou contaminar. O versículo 1 do capítulo 22, se eu não me engano é o versículo 1, né? Vai falar que ele vai reinar, começou com 8 anos, reinou durante 31 anos. Né? Então, ele teve um longo reinado, né? 31 anos reinando sobre Israel. Mas uma coisa interessante, a outra parte do texto vai mostrar que ele, com 18 anos reinando, quando ele completou 26 anos de idade, ele disse: a partir de hoje, eu não vou aceitar ser contaminado pelo mal, por essas doutrinas erradas. A Bíblia diz, irmão, que a partir dali ele mudou o rumo da história de Israel e da história dele, a história espiritual dele. A Bíblia diz que ele mandou
derrubar os altares a Baal, destruir, né, tudo aquilo que era idolatria, os ídolos pagãos, todo tipo de contaminação, de influência, de doutrina herética. Ele mandou destruir, mandou expulsar e tirou de Israel toda a influência do mal. Todos os deuses pagãos foram extirpados do meio de Israel. Anotei aqui só um ponto para poder se lembrar. Quando a gente olha, irmãos, o quanto nós somos influenciados pelos nossos familiares. Quando é positivamente, quando é para servir o Senhor, glória a Deus. A influência é boa porque os familiares, os primos e os amigos, aqueles mais achegados, nos trazem boa influência para Deus. Amém. Mas o quanto esses familiares influenciavam na vida de Josias. Ao ponto que ele só tomou uma decisão de mudar a história da sua vida, de mudar a história da sua família, quando ele tinha 26 anos, 18 anos reinando. Ele, durante esse tempo, do 8 aos 26 anos, eu fico imaginando o quanto Josias se perguntava e se questionava e olhava para todo tipo de ídolos, de deuses, e ele ali sem ter coragem de tomar uma decisão. Quantas pessoas hoje não têm coragem de tomar uma decisão e dizer, a partir de hoje eu não vou servir mais a ídolos. A partir de hoje eu não vou servir mais a essas influências malignas, a esses baais, esses nefilins, esses ídolos pagãos, essas imagens que são pedra, mas não veem, não falam, não fazem nada, não podem nada. São pedras, são gesso, são madeira, são ídolos, são mudos. E o rei Josias, aos 26 anos, ele teve maturidade para mudar a história dele. E louvado seja Deus por cada um de vocês que estão assistindo esta mensagem, que eu creio que a maioria de nós já tomou essa decisão, como eu também tomei essa decisão de dizer que nós agora servimos ao Senhor. Amém? Mas o que é que fez Josias tomar essa decisão de destruir os ídolos, de quebrar os ídolos, de acabar com os cultos pagãos, de abençoar a sociedade e o povo, mostrando que Deus é o Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Josias, como rei, levou o povo a conhecer o Senhor, porque Josias não conhecia o Senhor. A outra lição desse texto, irmãos, é que Josias passa a ter um ideal de vida. Amém? Quando nós não conhecemos o Senhor, nós não temos ideais nas nossas vidas. Porque o que nós lutamos pelos nossos ideais. Quando alguém diz assim, o meu ideal é fazer uma faculdade, ele vai lutar por aquilo. Quando alguém diz assim, o meu ideal é construir uma casa própria, ele vai lutar por aquilo. Os ideais da sua vida. Nós temos que ter ideais nas nossas vidas. E quando nós temos ideais, a gente luta por aqueles ideais. Porque quem não luta por nada não tem ideal, não tem vida. Porque quem tem vida sonha. Quem tem vida projeta, tem esperança, batalha, tem ideais, tem a mente funcionando, procura crescer, procura fazer algo, construir. Nós existimos para construir algo. Você vive para construir algo, para deixar um legado. E Josias passou a ter um ideal na sua vida. E esse ideal foi a partir do momento, o texto bíblico vai mostrar, quando a profetisa, está no versículo 14 do capítulo 22, a profetisa Ulda, uma mulher. Olha que palavra maravilhosa para o Dia das Mulheres, né? Uma mulher chamada Ulda, profetisa Ulda, no versículo 14. Vai limpar a casa do Senhor, vai cuidar da casa do Senhor, organizando a casa do Senhor. Era uma diaconisa, era uma profetisa. E ela encontra o livro do Senhor, que estava esquecido, que o povo não abria mais para ler a palavra sagrada do Senhor.
que os sacerdotes do Senhor já não se importavam com a palavra. Os pregadores do Evangelho, da mensagem, das boas novas, não se preocupavam mais. Toda empoeirada. O povo tinha se esquecido da verdade do Evangelho. Alguém falasse talvez, mas era só coisa simples, coisas agradáveis, só de sonhos, só de promessas. Mas a Bíblia diz que quando a profetisa encontra a palavra, ela lê a palavra, ela mostra para o rei, o sacerdote mostra para o rei, o sumo sacerdote, que também não conhecia a palavra, mas é chamado a atenção. O sumo sacerdote é chamado a atenção. Rapaz, essa palavra está esquecida aqui na casa do Senhor, ninguém está lendo. E o sumo sacerdote mostra, e o rei Josias diz, essa palavra é dura. A palavra do Senhor estava dizendo que se alguém não obedecesse a Deus, não servisse a Deus, se o povo de Israel não temesse a Deus, não louvasse a Deus, não adorasse ao Senhor, e se não se visse só ao Senhor, iria sofrer grandes punições. Era o que dizia a palavra do Senhor. E aquilo quebrantou o coração do rei, quebrantou o coração do sacerdote, quebrantou o coração da profetisa Uda. E eles disseram, vamos ensinar a igreja, o povo de Deus, a se converter. Irmãos, ele começou a lutar por esse ideal. Então, uma nação inteira paganizada, cheia de idolatria, que não conhece a palavra, mas a palavra chegou no coração da profetisa, chegou no coração do sacerdote, chegou no coração do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E eles três lideraram. E a palavra do Senhor começou a ser levada a toda a nação de Judá. A toda a nação de Judá. E louvado seja o nome do Senhor, que não foi uma batalha fácil. Lutar pelos ideais que nós sonhamos não é fácil. Você tem algum ideal? Não é fácil. Quando você começa a conhecer, a descobrir algo novo, e aquilo mexe no seu coração, mexe no seu emocional, lhe faz chorar, lhe faz visualizar um futuro, uma esperança, uma mudança para a sua vida, para a sua família. Os vícios estão dominando a minha família. E alguém diz assim, mas o Senhor pode libertar. Eu vou lutar para que o Senhor liberte a minha família. Eu vou lutar para que a verdade chegue naquele lá, naquele outro meu amigo, naquela pessoa, naquela cidade, naquele bairro, de Deus abençoar, de Deus transformar, de Deus mudar a situação desta nação. Você tem ideal para a sua vida, para a sua igreja, para esta cidade, para esse estado, para esta nação? E Josias começou a ter uma vida com novos ideais. E quando alguém tem ideal para a sua vida, e esse ideal ele está contido dentro da palavra do Senhor, ele é abençoado pela palavra do Senhor, e essa pessoa que tem esses ideais, ele recebe de Deus uma direção, e o Espírito Santo começa a confirmar algo maravilhoso. As coisas acontecem. Não desista dos seus ideais. Nós temos que sonhar, irmão, nós temos que confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele está operando milagre na minha vida, na tua vida. Às vezes, está tudo o contrário. Às vezes, parece que está tudo destruído. Parece que está todo mundo contra nós. Ninguém mais quer louvar a Deus, ninguém mais quer buscar a Deus. Né? O próprio profeta Elias uma vez pensou, Senhor, só tinha eu, Senhor, só tinha eu. E Deus disse, Elias, não era só tu não. Tinha uns restantes aqui que eu tinha separado para adorar também. Nós não estamos só, irmãos. Existem outras pessoas que têm os mesmos ideais de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus e de levarmos a palavra para libertar. Porque o que liberta não é sal. O que liberta não é nem óleo. Óleo é unção de capacitação. É um testemunho. Apenas isto. O que liberta é a palavra do Senhor. Quando nós aprendemos a palavra, quando Neemias ouviu a lei, ouviu a palavra, quando a profetisa Uda ouviu a palavra, quando o sumo sacerdote ouviu a palavra, algo novo começou a aquecer no coração deles. E eles disseram, vamos
sonhar. E vamos trabalhar por esses ideais. E eles trabalharam pelos seus ideais e Deus abençoou poderosamente. Deus sempre confirma quando os nossos ideais estão nos ideais de Deus, os nossos sonhos são sonhos de Deus, Deus confirma. Primeira lição desse texto é que Josias, ele não aceitou a situação, a ordem natural, as perspectivas, tudo que estava dizendo, o que a maioria apontava, o que era natural acontecer, Josias se tornar idólatra igual o pai, igual aos seus familiares. Não, ele disse, eu vou mudar, a minha família vai ser diferente a partir de agora. Isso é um ideal de vida. E nós temos que lutar pelos ideais. A minha igreja vai ser diferente a partir de agora. Eu vou fazer algo para ganhar mais almas para o Senhor a partir de agora. Nós podemos, irmãos, ser como Josias. Não vamos nos depreciar ou perecer por causa de alguma coisa dentro de nós mesmos. Não. Porque é alguma coisa, que algo lança, uma semente maligna, que às vezes negativa, que vem contra nós, nos impedir de crescer ou de realizar o que Deus projeta, o que Deus nos fez sonhar um dia, e a gente se esqueceu. E Deus diz, qual é o teu ideal de vida, do teu projeto? Se lembra do que eu tenho para ti. A terceira lição desse texto, irmãos, no versículo 2 e também no versículo 25, eu vou ler o versículo 25 do capítulo 23. Amém? Versículo 25 do capítulo 23 diz assim: E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor. Ele com 26 anos se converteu ao Senhor. Começou a reinar com 8. Respeitando, tinha a igrejinha dele, respeitava as outras, deixava a idolatria acontecer na casa dele, na família dele, ia lá para o meio da macumba, ia lá para o meio do espiritismo, estava lá no meio da... aceitava tudo, era acostumado com aquilo. É só um carnavalzinho, vamos assistir, é uma quadrilha, não tem nada não. Acostumado com tudo já, participava de tudo, era contaminado, a mente dele era contaminada desde novinho, porque era uma herança. Mas a Bíblia diz que Jesus quebra toda a maldição, desfaz todo o mal e nos dá uma nova mente, uma nova mentalidade, um novo entendimento, os novos ideais, uns novos sonhos, um novo projeto. E Josias teve essa experiência, ele se converteu aos 26 anos de idade. E a partir dali, essa conversão foi verdadeira. E quando a conversão é verdadeira, irmãos, a pessoa convertida se torna um soldado, um vaso, um referencial, um exemplo, um padrão, um modelo. A partir de agora, né? Todos começaram a olhar para o rei, não apenas como rei, mas como exemplo de fé, como exemplo de evangelista, como exemplo de pregador da palavra, de defensor do evangelho. E o rei começou a dizer, vamos pregar esta palavra. Cadê os sacerdotes? Cadê os levitas? Vamos fazer de novo um culto a Deus. Vamos resgatar essa pandemia, essa dor, esta doença, esse mal, a coisa que aconteceu. Nós não vamos ser vencidos por isso. Vamos nos animar e vamos fazer a obra do Senhor. Irmãos, não foi fácil. Foi cheio de inimigos. Quantas pessoas ficaram lutando para derrubar, para matar, para destruir, para impedir que Josias fizesse a obra do Senhor. Você acha que foi fácil, meu irmão? Não é fácil. Quando alguém se levanta para fazer a obra de Deus, acontece todo tipo de barreira, de impedimento. E o primeiro inimigo somos nós. O primeiro inimigo somos nós mesmos. O nosso ego, às vezes as nossas vaidades, às vezes as nossas tentações, às vezes a nossa carne, às vezes os nossos sonhos, além dos sonhos de Deus ou aquém dos sonhos de Deus. Mas quando nós entendemos qual é a vontade do Senhor, qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus,
a gente consegue vencer o nosso ego, e a gente consegue entrar no centro da vontade de Deus e começar a fazer a obra de Deus, não olhando para nós mesmos, tirando todo o egoísmo, todo o egocentrismo e fazendo a obra de Deus, se tornando um referencial, um padrão, um modelo. Deus vai usar você, como usou Josias, para que muitos ídolos sejam quebrados, para que muitas almas sejam salvas, para que a nação se transforme. E para que a nação se transforme, começa por mim. Aí depois, cada um de vocês. E depois vai surgindo outro. E depois vai surgindo outro. E assim é feita a transformação de toda a nação. Aí então tem que esperar que o outro se transforme. Aí então tem que esperar que haja a primeira mudança no outro. A nossa oração é que, Senhor, faz de mim um Josias. Realmente convertido. Não apenas convencido, mas convertido ao Senhor, como diz o texto, irmãos. Josias realmente se converteu ao Senhor e passou a fazer uma grande obra para o Senhor. Irmãos, eu me admiro muito desse rei Josias. Eu fico maravilhado e quero isso para a minha vida e quero isso para a tua vida também. A cada dia. Em primeiro lugar, não aceite as ordens naturais das coisas. Não se conforme com este mundo. Não aceite o que os outros dizem do que você é, mas descubra o que é que Deus quer para você. E quando você entender o que Deus quer para você, viva esses ideais de Deus na sua vida. Esse projeto que Deus tem para ti, te chamou, te capacitou para isso. E em terceiro lugar, também se torne um referencial, um modelo e um padrão. E ainda mais a palavra do Senhor. E se a gente errar em alguma coisa, e se a gente cair em alguma coisa, não fique caído. Porque quem é de Deus, irmãos, pode até cair, mas ele se levanta. Amém? Ele não vai ficar caído. Quando Davi caiu, ele se levantou. E a Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus é o que lê a palavra de Deus e o que se quebranta. E Davi ouviu a palavra do profeta Natã e disse, realmente eu errei. E Josias ouviu a palavra do profeta, da profetisa Uda, e disse, realmente a nossa nação está errada. E nós estamos ouvindo a palavra a cada dia sendo pregadas a cada um de nós, todos os dias. E o Espírito Santo também prega para nós. E nós temos que dizer, Senhor, eu quero melhorar, eu quero me consertar, eu quero ser instrumento para que essa igreja seja consertada naquilo que precisar e para que essa nação seja consertada naquilo que precisar e que nós possamos nos tornarmos o referencial. Amém?